Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Política de A a Z, Mário Flávio conosco, e começamos aqui, Mário, por decisão judicial que garante o cercadinho privado no Festival de Inverno de Garanhuns. Quem provocou a justiça contra o cercadinho foi o deputado federal Fernando Rodolfo, e a decisão foi contrária ao pedido do parlamentar, né? Bom dia, Mário. Olá, Vitor. Bom dia para você, para o nosso ouvinte. Pois é, a decisão do juiz Glacidelson Antônio da Silva, da Vara da Fazenda Pública de Garanhuns, indeferiu, ou seja, negou o pedido aí do Fernando Rodolfo, né? A gente repercutiu isso no começo dessa semana. Fernando Rodolfo, que apresentou um projeto de lei, inclusive na Câmara dos Deputados, que proíbe esse tipo de cercadinho, bem como áreas que sejam vendidas aí na festa pública, né? E aí o Fernando Rodolfo solicitou a retirada desse espaço. E aí ontem, né, saiu a decisão por meio de liminar negando esse pedido. E aí foi uma vitória da Prefeitura de Garanhuns contra o deputado. Inclusive o deputado afirmou no vídeo, né, Vitor, que estavam sendo vendidos ingressos. Também foi negado aí, né, negada a informação, né, que de acordo com a Prefeitura não existe venda de ingressos para esse cercadinho, apenas são pulseiras que são colocadas à disposição. Né, algumas das bandas, né, que se apresentam, que sempre reservam lá uma cota, né, de pessoas que são da família ou de conhecidos, de fã-clubes também, que sempre acompanham essas bandas, e também de convidados da prefeitura, né, às vezes uma autoridade, alguém que quer está passando pela cidade, que acha o show mais de perto, e aí o pessoal disponibiliza esse espaço que foi chamado lá em Garanhuns pelo próprio Fernando Rodolfo de cercadinho ou de área VIP. Então, foi negado, aí o Fernando Rodolfo sofre essa derrota. E ontem, inclusive, o líder do governo na Câmara de Garanhuns gravou um vídeo, sobrou até para a governadora Raquel Lira, com muitas críticas ao Fernando Rodolfo, né, inclusive citando Caruaru, que ele disse que a prioridade era Caruaru e que ele não se incomoda, devia deixar Garanhuns para lá e se incomodar com a cidade de Caruaru. Enfim, segue aí rendendo polêmica essa história de Fernando Rodolfo e o prefeito Sivaldo Albino, né, que não se bicam já faz muito tempo, desde a eleição de Sivaldo, e agora continua essa polêmica lá na cidade de Garanhuns, Vitor. O prefeito tem se comportado de maneira polêmica, né, Mário? Também anunciando atrações para o ano que vem lá no festival. Parece que depois de muita gente chamar a atenção de Ministério Público falar a respeito, Tribunal de Contas falar a respeito, parece que agora ele deu uma acalmada, né? Mas tem outra polêmica que envolve o Sivaldo Albino, a gente estava conversando na redação agora há pouco, que é a história de lojistas que vão ser desapropriados, né, pela prefeitura para ampliação do pátio de eventos. A prefeitura garante que fez ali um pagamento de mais de 2 milhões de reais a título de indenização para esses lojistas, mas isso foi pago em juízo, as pessoas ainda não receberam, e agora no próximo dia 31 é o prazo final para que elas deixem os imóveis. Então elas vão ser despejadas e ainda não receberam os valores. Falam de falta de diálogo com a prefeitura. A exemplo daquilo que a gente falou aqui sobre a Rua Rosa, né? Também foi uma das polêmicas do Festival de Inverno. Então o Sivaldo Albino está envolvido em muitas polêmicas nos últimos dias, né? Veja, são decisões assim que são impopulares, digamos assim, né? A questão da Rua Rosa foi uma polêmica muito grande, depois eles reabriram, depois veio essa história do cercadinho e culminou com a briga do prefeito com o vereador, né, que acabou sendo uma imagem muito ruim, né, para o gestor do município, que acabou sendo provocado e não soube reagir à provocação. Eu acredito, Vitor, que essas aparições públicas no palco, essa confusão com o vereador também meio que... Sério, bicho, ó, sai um pouquinho do foco aí que tá perdendo a mão, né? A ida do João Campos para Garanhuns também, eu acho que talvez tenha dito a ele, Sivaldo, dá uma maneirada aí, porque tá ficando ruim, né? Porque o Tribunal de Contas em cima, o Ministério Público de Contas também. Sobre essa decisão, que é a desapropriação no Hotel Shalom, a antiga rodoviária, né, que fica situada lá na Esplanada, de acordo com o município, né, de Garanhuns, a Prefeitura honrou com a indenização dos antigos proprietários em cartório com base em avaliação administrativa, o depósito de mais de 2 milhões e 600 mil reais. Não cabendo, portanto, ao município adentrar no debate daqueles que possuem pontos comerciais cujo direito é privado. E quanto à utilização do local pelo município, oportunamente a Prefeitura apresentará a nova destinação e os projetos para a área. Vitor, você conhece lá a Esplanada Guadalajara, que hoje é Praça Mestre Dominguinhos? Eu já estive lá, Mário, mas a imagem não está tão clara assim na minha memória.
Você quer falar de algum aspecto estrutural? Não, porque eu acho realmente um espaço pequeno. É pequeno. Né? Se você comparar, por exemplo, com o São João de Caruaru... O né, pátio de eventos aqui é bem maior. Bem maior. Então, eu não conheço, assim como você, muito bem essa história da desapropriação, né? De como vai ser, de como está sendo usado, mas que o espaço é pequeno e precisa de aumentar, eu acho que precisa. Né? Porque vocês o festival bateu todos os recordes e tal, mas eu já fui para um show lá, inclusive no dia de Fábio Júnior era uma das atrações, José Augusto, eu não lembro qual era o outro, que a gente simplesmente ficou passando mal. Ficou nervoso, porque não tinha para onde, não tinha saída. Era tanta gente que não tinha para onde você ir. Então, assim, é um espaço que é um festival muito grande e é um festival que ficou pequeno para aquela praça. Quando acontece esse tipo de situação, o município tem duas possibilidades. Ou ele muda de local, o festival tira dali e vai para outro espaço, ou ele tem que aumentar o espaço da Praça Dominguinhos, né, que é a antiga Praça Guadalajara. Então, é uma polêmica, sim, mas eu não vou entrar no mérito aqui da prefeitura, né, porque eu também não conheço muito a realidade, mas que precisa aumentar, precisa. Olha, diga lá, Mário. É só para a gente citar, Vitor, uma notícia interessante que a gente vai abordar com mais tranquilidade amanhã, é que a Sudene, ela pediu um estudo aí à Universidade Federal de Pernambuco, né, para que seja retomada a linha férrea entre os municípios de Recife e Caruaru para passageiros. Então é uma situação interessante, né, porque os mais antigos vão lembrar que a gente tinha aqui o trem indo e voltando do Recife para Caruaru e vice-versa, todos os dias, com horários específicos. Uma vez pela manhã cedo, outra no início da tarde e outra no fim da tarde. Então, essa possibilidade desse estudo vai acontecer, e serão mais ou menos aí 1 ano e pouco, quase 2 anos de estudos, né, Vitor? E também a criação da ampliação da linha férrea de Petrolina para Caruaru. Então seria uma situação interessante, né, porque aí já é mais distante, mas a gente sabe que a linha férrea no estado de Pernambuco ela foi desativada quase que por completo, né, nos últimos anos, só ainda resta ali um espaço na região metropolitana, mas seria uma discussão interessante, será uma discussão interessante, é uma proposta aí do Danilo Cabral, que é superintendente da Sudene, a gente vai abordar com mais calma amanhã aqui dentro do Manhã Cidade, mas sem dúvidas é uma história que mexe bastante, né, porque além da facilitar a vida de passageiros, né, que precisam ir ao Recife, Gravatá, enfim, de Caruaru, nesse trecho, também vale lembrar que a gente, por exemplo, desativou o trem do forró, que tinha aqui todo mês de junho em Caruaru, né, e quem lembra era uma festa muito grande. Então, um debate interessante que vai ser travado aí nos próximos dias pela Sudene. Muito bem. Mário, muito obrigado e até amanhã. Valeu, Vitor. Daqui a pouco o professor Marco Aurélio vai falar da política nacional, né, do House of Cards brasileiro que não para. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.